Muitas vezes, no silêncio da noite ou na pausa inesperada de um dia agitado, você já sentiu que o seu próprio corpo parece travando uma batalha secreta contra você? Talvez seja uma dor antiga, que nenhum exame consegue explicar completamente. Um cansaço que penetra os ossos e que o sono não resolve. Ou uma ansiedade que aperta o peito sem que haja um perigo visível à sua frente. Nós fomos ensinados a olhar para esses sinais como se fossem falhas mecânicas, como se o nosso organismo fosse uma máquina que, por azar genético ou desgaste, decidiu quebrar justamente agora, quando mais precisávamos ser fortes e produtivos. Mas e se eu lhe dissesse que esse sintoma, essa dor que você tanto tenta silenciar com remédios e distrações, não é o seu inimigo? E se, na verdade, essa doença for a parte mais saudável de você, tentando desesperadamente ser ouvida? Cláudio Naranjo, com sua sabedoria que unia a precisão da psiquiatria à profundidade das tradições espirituais, nos convida a uma visão perturbadora e, ao mesmo tempo, libertadora. A de que a doença é, frequentemente, a saúde do corpo tentando vencer a neurose do ego. Nós costumamos acreditar que a neurose é apenas uma preocupação excessiva, um estado mental de ansiedade ou uma tristeza que vive na cabeça. Mas Naranjo nos ensinou que a neurose é uma perturbação da autorregulação de todo o organismo. O caráter, essa personalidade que construímos com tanto esforço desde a infância para sermos aceitos, amados e para sobrevivermos, é uma cristalização rígida. Imagine uma armadura que você vestiu para se proteger quando era pequeno e vulnerável. Essa armadura foi necessária. Ela salvou você. Mas agora, décadas depois, ela se fundiu à sua pele e começou a sufocar a sabedoria natural da sua biologia. O seu ego, na tentativa de manter o controle e a imagem de quem você deveria ser, interfere nos processos vitais, bloqueando o fluxo da vida e da energia que deveria circular livremente. O corpo, em sua inteligência infinita e silenciosa, começa a gritar porque não suporta mais viver comprimido dentro de uma mentira que a mente conta todos os dias. Para compreendermos a profundidade desse grito, precisamos olhar para o que chamamos de adaptação traumática, um conceito que dialoga profundamente com a visão compassiva do Dr. Gabor Maté. Quando éramos crianças, tínhamos duas necessidades fundamentais: a de apego, de pertencimento, de sermos cuidados, e a de autenticidade, de sermos quem realmente somos. Se, em algum momento, expressar a nossa raiva, o nosso choro ou a nossa necessidade significou correr o risco de perder o amor dos nossos pais ou cuidadores, nós fizemos uma escolha inconsciente e dolorosa. Sacrificamos a nossa autenticidade para garantir o apego. Nós aprendemos a ser bons, a engolir o choro, a sorrir quando queríamos gritar, a carregar o mundo nas costas para sermos valorizados. Mas o corpo não esquece. O corpo manteve a contabilidade de cada emoção reprimida, de cada sim que você disse para os outros quando a sua alma gritava não. O que você vivencia hoje como sintoma, seja uma gastrite nervosa, uma tensão muscular crônica ou uma condição autoimune, não é um erro do sistema. É o último recurso da sua verdade interior tentando romper a casca desse personagem que você sustenta há tanto tempo. É a biologia dizendo não onde a sua boca não teve coragem de dizer. Portanto, o convite que fazemos agora não é para uma cura mágica ou instantânea, mas para uma escuta profunda e compassiva. Vamos olhar para a dor não como algo a ser combatido em uma guerra, mas como uma mensagem urgente de uma parte esquecida de si mesmo que clama por reintegração. Prepare-se para descer às profundezas da sua própria história, pois compreender esse mecanismo é o primeiro passo para parar de reprimir a sua essência e começar a permitir que a vida volte a fluir através de você. Você já parou para calcular o custo real, o custo biológico, de não ser quem você verdadeiramente é no seu dia a dia? Existe uma exaustão profunda que não nasce do excesso de trabalho físico nem da falta de horas de sono, mas que brota silenciosamente da manutenção constante de uma máscara invisível que você aprendeu a usar. Na visão da neurociência espiritual que abraçamos aqui, sustentar um falso self,
aquela persona agradável, inabalável ou perfeita que apresentamos ao mundo para garantir nosso lugar nele, consome uma quantidade desproporcional e assustadora da sua energia vital. O seu cérebro, essa máquina maravilhosa, acaba queimando glicose e ATP não para criar, não para expandir a consciência ou para amar, mas apenas para reprimir, para segurar as comportas do que você realmente sente e impedir que a sua verdade transborde. É um esforço hercúleo e invisível, um trabalho de bastidores que nunca cessa e que drena a vitalidade das suas células, deixando o seu sistema imunológico sem recursos, como um exército que gastou toda a sua munição lutando contra a própria essência em vez de proteger a sua saúde. Nós vivemos em uma cultura que glorifica a resistência e aplaude aquilo que chamamos de personalidade forte, como se fosse o maior troféu de honra ser alguém imutável, duro e previsível. Mas Cláudio Naranjo nos alerta com uma clareza cortante que essa suposta força é, muitas vezes, apenas uma rigidez cadavérica disfarçada de virtude, uma prisão que construímos ao redor de nós mesmos. Aquilo que você chama de meu caráter forte, ou meu jeito de ser, é frequentemente uma armadura muscular e psíquica crônica que impede o fluxo natural da vida, transformando o seu corpo em um monumento de pedra que resiste à mudança. Essa tensão não é gratuita. Ela vive acumulada nos seus ombros. Ela trava o movimento natural do seu diafragma. Ela enrijece o seu maxilar e diz ao mundo: eu aguento tudo, enquanto por dentro a sua biologia chora silenciosamente por um único momento de leveza, de relaxamento e de entrega real à vulnerabilidade. A neurociência moderna dá um nome preciso e técnico para essa desconexão interna que sentimos: incongruência. O que acontece dentro de nós é uma guerra civil silenciosa entre o seu sistema límbico, onde moram as suas emoções reais, o medo visceral, a raiva necessária, a tristeza profunda, e o seu córtex pré-frontal, a parte executiva que aprendeu as regras sociais e força um sorriso dizendo está tudo bem, quando o seu interior está, na verdade, desmoronando. Essa dissonância, esse abismo profundo entre o que você sente nas entranhas e o que você demonstra na face, cria um estado inflamatório constante no seu corpo, mantendo o seu organismo em um alerta de perigo que nunca desliga. A mentira social que contamos para sermos aceitos age como um ácido lento que corrói o sistema, provando que a verdadeira saúde não é apenas a ausência de vírus ou bactérias, mas a coerência vibracional absoluta entre a voz da sua alma e a resposta da sua biologia. Aqui, neste espaço de compreensão profunda, precisamos decodificar com urgência uma palavra que foi distorcida pelo uso comum, mas que carrega a chave para o seu diagnóstico interior, a palavra paixão. Quando usamos esse termo no contexto do Eneagrama e da visão clínica de Cláudio Naranjo, não estamos falando de romance, de entusiasmo pela vida ou daquele fogo criativo que nos impulsiona. Para Naranjo, a paixão retorna ao seu sentido original etimológico, de patos, que significa sofrimento passivo, uma emoção distorcida e viciada que nos governa sem que percebamos. Estamos falando daquelas companheiras silenciosas, como a raiva latente que nunca explode, o orgulho que infla para esconder a carência, ou a inveja que compara silenciosamente a sua vida com a do outro. Essas paixões não são apenas pensamentos abstratos que flutuam na sua mente. Elas são cargas biológicas reais, são frequências específicas que, quando não reconhecidas, descem da cabeça e se alojam como venenos lentos em órgãos específicos, transformando a sua biologia no depósito do seu sofrimento emocional. Muitos de nós caímos repetidas vezes no grande mito do controle emocional, acreditando que somos os mestres da nossa casa interna, apenas porque não gritamos ou não choramos em público. Nós fomos educados a acreditar que, se conseguirmos racionalizar o medo, se conseguirmos explicar a raiva intelectualmente ou entender a tristeza, essas emoções simplesmente desaparecerão, evaporando-se pela força da nossa lógica. Mas a verdade vibracional do corpo é implacável e não aceita suborno intelectual. Tentar controlar a emoção apenas com a mente
É como tentar segurar uma bola cheia de ar debaixo da água com uma mão. O esforço para mantê-la submersa é exaustivo e contínuo. Quando você reprime o sentir, você não elimina a energia, você apenas a desloca. Você empurra essa frequência vibracional para o tecido facial, para os músculos profundos das costas, para as paredes do estômago, transformando o que era uma emoção fluida em uma tensão crônica e sólida que o tempo não dissolve. Talvez você conheça alguém, ou talvez essa pessoa seja você, que construiu uma vida baseada em uma serenidade aparente, alguém que se orgulha de ser zen, de nunca levantar a voz, de ser o pilar de calma na tempestade familiar. Essa pessoa pode meditar, pode falar palavras doces e pregar a paz o tempo todo, mas quando a noite cai e as defesas do ego dormem, o corpo conta a verdade que a boca esconde. É nesse momento que o bruxismo tritura os dentes com a força de uma raiva não dita. É quando a gastrite queima o estômago digerindo as injustiças que foram engolidas a seco durante o dia. Essa paz performática, essa tranquilidade que é encenada para o mundo e para si mesmo, é na verdade uma guerra civil interna brutal. O corpo está desesperadamente tentando processar e metabolizar a paixão, que a sua personalidade espiritualizada ou controlada se recusa terminantemente a sentir, provando que não existe paz real, onde a verdade biológica é silenciada. Vamos agora olhar para a doença autoimune, não através das lentes frias de um microscópio, mas com uma lente simbólica e compassiva que nos permite ver a verdade oculta por trás do diagnóstico. O que acontece biologicamente quando o seu próprio sistema de defesa, desenhado por milênios de evolução para proteger a vida, se volta contra os seus próprios tecidos, atacando a tireoide, as articulações ou a pele como se fossem inimigos mortais? A biologia está apenas espelhando, com uma fidelidade assustadora, a psicologia que você sustenta secretamente. A doença autoimune é a materialização física de uma guerra civil, que começou muito antes no silêncio da sua alma. É uma parte do seu eu, atacando violentamente outra parte do seu eu, porque em algum nível profundo e inconsciente, você deixou de reconhecer a si mesmo como legítimo e digno de existir por inteiro. O corpo, em sua lealdade cega, encena no palco das células o conflito de rejeição que a sua mente alimenta contra a sua própria essência, mostrando que não é possível viver em paz fora se existe um campo de batalha declarado dentro. Isso acontece com uma frequência dolorosa quando caímos na armadilha sedutora da autoimagem idealizada, aquele conceito de perfeição que perseguimos para nos sentirmos valorizados. Para sermos aceitos, tentamos desesperadamente ser perfeitos. Tentamos ser santos, produtivos, incansáveis. Tentamos ser aquela pessoa que nunca falha e nunca desiste. Mas para sustentar esse ideal inatingível, para manter essa estátua de ouro de pé, nós precisamos matar e esconder as nossas partes vulneráveis. Precisamos sufocar o nosso cansaço, desprezar a nossa necessidade de descanso e odiar as nossas falhas humanas. O corpo, que ouve cada pensamento de autodepreciação como uma ordem biológica, materializa esse ataque contra a própria vulnerabilidade. A doença surge então não como um azar, mas como a consequência trágica de um regime interno tirânico onde a suavidade foi banida e a exigência de perfeição se tornou uma arma apontada para o próprio peito. Existe ainda um fator silencioso, um sabotador invisível, que impede a cura de muitas almas generosas: a identificação excessiva e viciada com o papel de cuidador ou salvador do mundo. Quantas vezes você se colocou em segundo plano, acreditando que o sacrifício da sua própria saúde era o preço nobre a se pagar pelo bem-estar dos outros? Ao colocar o foco obsessivo no outro, ao carregar as dores de quem você ama e esquecer as suas, você viola a lei mais antiga e sagrada da natureza. O primeiro dever biológico, irrenunciável e divino de qualquer organismo vivo, da ameba ao ser humano, é a autopreservação. Quando você trai a si mesmo para salvar o outro, quando você oferece a sua energia vital até a última gota, você não está sendo apenas bondoso. Você está assinando um decreto de falência energética. O seu corpo, exausto de ser negligenciado pelo seu próprio dono,
Adoece para forçá-lo a voltar para casa, para lembrá-lo de que você não pode dar de beber a ninguém se a sua própria fonte secou por falta de cuidado e amor próprio. Chegamos a um ponto de honestidade brutal que exige toda a sua compaixão, pois ele toca na ferida mais antiga e universal da alma, a escolha entre ser autêntico e pertencer. É o Dr. Gabor Maté quem nos ilumina sobre essa dura realidade que começa na infância. Desde muito cedo, diante da ameaça de perder o amor, a atenção ou a segurança dos pais, que para uma criança é o mesmo que perder a vida, nós tomamos uma decisão inconsciente e poderosa. Trocamos a nossa verdade interior pela garantia do apego. Aprendemos a ser o que o ambiente precisava que fôssemos. Aprendemos a ser o bom menino que nunca incomoda, a boa menina que nunca chora, a criança que não expressa a raiva e que se torna invisível para evitar conflitos. E na vida adulta, essa escolha, que foi um ato de sobrevivência necessário lá atrás, cobra o preço na forma de patologias e de um profundo estresse interno. Porque a maioria das pessoas falha repetidamente ao tentar ser saudável, mesmo investindo em dietas rigorosas e rotinas de exercícios, porque elas buscam a saúde física sem antes desmontar a persona complacente que sustenta a sua vida social e familiar. Essa persona é o bom menino ou a boa menina que continua a dizer sim para tudo e para todos, para evitar o conflito, para não desagradar, para manter a imagem de pessoa prestativa, de pessoa forte, de pessoa que não precisa de nada. Mas, a cada sim social que é dito, o seu corpo grita um não biológico, gerando um estresse corrosivo que você não percebe. Essa autoanulação é um ciclo vicioso. Você se esgota para agradar, adoece de cansaço e então o corpo precisa de repouso, mas a mente culpa você por ser fraco ou insuficiente. A libertação começa no instante em que você consegue identificar o momento exato em que a sua biologia é traída. Quero convidá-lo a uma microcalibração no seu dia a dia. Da próxima vez que um pedido cair sobre você, antes que a sua boca sorria e concorde automaticamente, pare e observe o seu corpo. Se houver uma contração visceral, um aperto no estômago, um nó na garganta ou uma tensão subindo pelos ombros, pare. Esse é o seu instinto gritando. Essa contração é o seu não biológico. É o momento preciso em que a doença se planta. Honrar essa contração, mesmo que isso signifique desagradar a um amigo ou colega, é o primeiro e mais radical ato de cura e autopreservação. O caminho de volta para a sua essência, a jornada que Naranjo nos propõe, exige que você desmonte a persona complacente e comece a dizer a verdade ao seu próprio corpo. Olhe por um instante para o seu próprio corpo. Observe onde ele está tenso, onde ele se recusa a ceder, onde ele se move com dor ou limitação. Existe uma conexão profunda e simbólica entre a rigidez que carregamos na alma e aquela que se manifesta no plano físico. A rigidez mental, manifestada na teimosia silenciosa, no dogmatismo inflexível ou no perfeccionismo que nunca está satisfeito, traduz-se diretamente em rigidez arterial e articular, em uma esclerose sutil que vai endurecendo a vida por dentro. O seu corpo, em sua fidelidade literal, torna-se o monumento de pedra das suas crenças limitantes, daquilo que você se recusa a mudar ou a flexibilizar no seu pensamento. O caráter rígido que se fecha para o novo e que insiste em ter razão, impede que o fluxo da energia e da informação corra livremente, criando estagnação onde deveria haver movimento e leveza. E é por causa dessa rigidez egóica que reside o erro fatal e mais comum de quem recebe um diagnóstico e decide lutar contra a doença. Ninguém lhe dirá isso na maioria dos ambientes, mas encarar a doença como uma batalha, usar a linguagem de guerra ou de lutar para vencer a condição, apenas reforça a postura egóica de tensão e de combate que originalmente contribuiu para o desequilíbrio. Para que o corpo se cure e se regenere, ele precisa acionar o sistema nervoso parasimpático, o sistema do repouso, da digestão e da segurança. Ele precisa de rendição e de relaxamento, e não de mais guerra e adrenalina. Se você está em guerra com suas próprias células, se você as odeia por estarem defeituosas, você está impedindo o relaxamento necessário para que a sabedoria inata do corpo possa operar o reparo.
A cura profunda começa quando o guerreiro interno baixa a guarda e permite que a força gentil da natureza interna reassuma o comando. Muitas histórias de superação, aquelas que nunca são contadas nos grandes palcos, revelam que a verdadeira virada veio no momento em que a pessoa desistiu, mas desistiu de lutar contra si mesma. O caso anônimo de alguém que só se curou quando parou de tentar manter a aparência de fortaleza inabalável diante da família e dos médicos, permitindo-se finalmente desmoronar, é um farol. Ao permitir o desmoronamento do personagem, ao chorar a dor não apenas da doença, mas da mentira vivida, essa pessoa abriu espaço. Nos escombros do ego quebrado, a vitalidade pôde voltar a brotar, mostrando que não é a força da vontade rígida que cura, mas sim a força compassiva da rendição e da aceitação. O seu corpo só pode florescer na verdade, e a verdade exige flexibilidade e a coragem de ser frágil. No caminho do autoconhecimento, encontramos um dos desvios mais sutis e perigosos, o que chamamos de bypass espiritual. É o uso da espiritualidade, da meditação, da busca por frequências elevadas ou do pensamento positivo como um anestésico sofisticado. É a tentativa de usar a luz para não sentir a dor emocional crua, para evitar mergulhar na sombra, na dúvida, no medo e no luto, que são partes intrínsecas da jornada humana. Cláudio Naranjo era incisivo em sua crítica a essa postura, pois ela se torna apenas mais uma forma de alienação, uma repetição do antigo padrão de repressão, só que agora disfarçada de iluminação. Você pode recitar mantras e falar sobre gratidão, mas se estiver usando essas práticas para fugir do luto por uma perda real, para silenciar a dor que vem de um relacionamento tóxico ou para negar o seu medo de adoecer, você está apenas construindo mais uma camada de ego, a camada do eu tenho que ser evoluído. Existem sinais sutis que revelam essa desconexão, quando a sua busca espiritual se torna mais uma exigência de performance do que uma entrega à realidade imperfeita e completa do seu ser. Se a sua meditação é usada para limpar os sentimentos difíceis, em vez de apenas acolhê-los, se você tenta se forçar a vibrar alto enquanto sente um nó visceral de tristeza, essa espiritualidade se transforma em uma nova armadura, um novo dogma, uma nova forma de teimosia. O ego adora anexar títulos. Antes ele era o perfeito, agora ele é o iluminado. Mas a rigidez e a negação continuam as mesmas. E o que acontece com a dor que foi silenciada sob o tapete do pensamento positivo? Ela continua lá, condensada na biologia, gritando ainda mais alto. O caminho da cura profunda, aquele que nos ensina a sabedoria da alma, exige uma radical mudança de perspectiva. Precisamos ver o sintoma não como um erro a ser extirpado, mas como um guru. A doença se apresenta como um mestre severo, mas compassivo, que nos obriga a parar, nos força ao silêncio, nos impede de seguir no piloto automático e nos compele a olhar para o que foi negligenciado por tanto tempo. É o momento em que a vida o obriga a honrar a sua vulnerabilidade. Ao invés de lutar para voltar à vida normal, pare e escute. O que esse sintoma está tentando ensinar sobre a verdade que você estava evitando sentir e qual padrão de autossabotagem ele está finalmente revelando. É nesse acolhimento da imperfeição que a verdadeira cura, o verdadeiro realinhamento energético, pode começar a acontecer. Essas três emoções, a culpa que olha para trás com julgamento, o medo que antecipa o desastre no futuro e o ressentimento que se recusa a soltar o passado, formam um triângulo das bermudas para a sua vitalidade e para a sua saúde. O seu corpo, em sua fidelidade química, responde a essas emoções não como meros estados mentais, mas como comandos biológicos para a guerra. O ressentimento, em particular, é um dos venenos mais lentos e devastadores, uma âncora energética que o impede de avançar. Quando você revive mágoas passadas, quando a injustiça de ontem é mastigada novamente no silêncio da sua mente, você mantém o seu corpo banhado em um coquetel neuroquímico de cortisol e norepinefrina. É um estado de alerta crônico que bloqueia os processos naturais de reparo celular e de homeostase, impedindo que o sistema se acalme para se curar. É, de fato,
como beber veneno esperando que o outro sinta o amargo, e o único que sofre a corrosão é o seu próprio organismo. Como é possível sair dessa prisão emocional? O conselho de soltar, de deixar ir, é muito vago e frequentemente ineficaz, pois não ensina ao corpo como descarregar a carga retida. Para metabolizar a emoção, para transformá-la de veneno em força, o processo tem que ser físico e consciente. O primeiro passo e o mais crucial é localizar a sensação no corpo. Onde a mágoa está morando em você agora? É um peso no peito? Uma queimação na boca do estômago? Uma dor aguda na nuca? O segundo é nomear essa emoção com precisão e sem julgamento, olhando para ela e dizendo: isso é ódio, isso é vergonha, isso é terror. Ao nomear e localizar, você tira a emoção do abstrato e a ancora no agora, impedindo que ela o possua. E o terceiro, talvez o mais difícil, é permitir a expressão segura. Dar permissão para o corpo fazer o que ele estava pronto para fazer, seja um tremor, um choro convulso ou a emissão de um som, liberando a energia cinética que ficou presa nos seus tecidos. Nós fomos condicionados a acreditar no mito de que o tempo cura tudo, mas essa é uma meia-verdade perigosa. O tempo cronológico, o passar dos dias e dos anos, não cura a si mesmo. O que cura é o processamento consciente da carga emocional que foi retida no tempo psicológico. É a sua vontade de mergulhar no passado, não para revivê-lo, mas para liberar a energia presa na memória. A única maneira de parar de vibrar na frequência da dor é aceitar que ela existe, senti-la em sua totalidade no corpo e permitir que ela se mova até que se dissolva. Essa é a verdadeira alquimia interior, transformar a densidade da culpa e do ressentimento na leveza da aceitação e da compaixão por si mesmo. Nós nos transformamos em cabeças flutuantes, seres que se movem pela vida desconectados da cintura para baixo, ignorando a sabedoria primitiva e visceral que nos manteve vivos por milênios. A educação moderna, as exigências sociais de racionalidade e a necessidade constante de analisar tudo transformaram-nos em escravos da tirania do intelecto. Desprezamos a inteligência que reside no intestino, no coração, nos nossos movimentos mais primitivos. Aquela inteligência que Cláudio Naranjo valorizava como a bússola essencial para a autorregulação e a saúde. Quando você está constantemente tentando pensar a sua vida, a sua cura e a sua dor, você está negligenciando a inteligência mais rápida e mais honesta do seu corpo. Vivemos no reino do eu acho, perdendo a conexão vital com o reino do eu sinto. Existe uma diferença abissal na forma como nós, humanos civilizados e intelectuais, e como os animais, processamos o trauma e o estresse. Quando um animal escapa por pouco de um predador, ou quando a sua vida é ameaçada, o seu corpo entra em um estado de luta ou fuga. Mas assim que o perigo passa, ele treme. Ele sacode a energia do estresse para fora do sistema nervoso, descarregando a carga e voltando rapidamente à calma. Nós humanos, ao invés de sacudir, ficamos imóveis. Retemos a energia cinética do medo nos músculos e ficamos pensando sobre o trauma. Nós o transformamos em uma narrativa, em uma identidade, em uma preocupação crônica. Essa energia retida se condensa, criando couraças musculares, vícios de postura e, por fim, a doença. A energia da ansiedade, que era para ser usada em uma corrida de vida ou morte, fica aprisionada, corroendo o sistema de dentro para fora. Para iniciar a transmutação dessa ansiedade e voltar à sabedoria do instinto, você precisa mudar o modelo mental que o tem governado. Pare de dirigir a sua pergunta ao seu intelecto, àquele que sempre tenta resolver tudo com planos e listas de afazeres. O seu intelecto só sabe perguntar: o que eu devo fazer? Essa pergunta gera mais ansiedade, pois a mente sempre encontrará 1000 coisas para fazer. Em vez disso, comece a dirigir a pergunta ao seu corpo, ao seu instinto visceral. O que meu corpo precisa agora? Essa pergunta simples, feita com humildade e presença, acessa a inteligência profunda. Ela pode responder: preciso de 10 minutos de silêncio, preciso respirar fundo, preciso de água, preciso chorar. Honrar essa resposta primária,
em vez de seguir a tirania do dever imposto pela mente, é o caminho para reconectar a cabeça ao corpo e permitir que a sua energia volte a fluir com a inteligência da natureza. Agora, preciso tocar em um ponto extremamente delicado, mas absolutamente necessário para a sua libertação. Um ponto que Cláudio Naranjo chamaria de amor fático, a verdade que cura, mesmo que tenha um gosto amargo no início. Existe uma armadilha sutil na qual todos nós podemos cair, que é o ganho secundário da doença. O ego, em sua astúcia infinita para sobreviver e manter o controle, pode, sem que você perceba conscientemente, apropriar-se da sua dor, da sua condição crônica ou do seu diagnóstico para obter algo que lhe faltou a vida inteira. Amor, atenção, cuidado ou uma justificativa válida para não viver plenamente o seu potencial. Às vezes, a doença se torna o único momento em que nos sentimos vistos, o único momento em que o mundo para e nos pergunta: como você está? E essa validação torna-se uma droga poderosa e viciante para uma alma carente. É uma verdade dura, mas que precisa ser dita com profunda compaixão. Às vezes, inconscientemente, uma parte de nós não quer ser curada. Porque a cura significaria perder essa atenção especial. Significaria ter que voltar para a arena da vida e assumir responsabilidades que o nosso caráter infantil teme profundamente. A cura exige que abandonemos a identidade de doente ou de vítima das circunstâncias e assumamos a autoria da nossa história, com todos os riscos e belezas que isso implica. O ego prefere a segurança dolorosa da reclamação conhecida do que o risco aterrorizante da liberdade desconhecida. Enquanto a doença for a sua identidade, a sua carta de apresentação para o mundo, a sua biologia ficará presa nesse roteiro, repetindo os sintomas para confirmar quem você acredita ser. Além disso, existe um ciclo neuroquímico vicioso que reforça esse padrão. A reclamação constante, a validação que buscamos através da partilha da dor, sem a busca real e comprometida pela solução, libera pequenas doses de dopamina no cérebro. Nós nos viciamos em sofrer e em contar a nossa história de sofrimento. Quebrar esse ciclo exige uma coragem brutal, a coragem de querer ser feliz mais do que sequer ter razão, a coragem de soltar a muleta da vitimização e caminhar com as próprias pernas, mesmo que elas tremam no início. A pergunta que fica no ar, vibrando no silêncio do seu quarto, é: quem você seria se não pudesse mais usar essa dor como escudo? A resposta a essa pergunta é o começo da sua nova vida. Chegamos ao ponto central, ao coração pulsante da nossa transformação de hoje. As crises graves de saúde, aqueles momentos em que o chão desaparece sob os nossos pés, são muitas vezes o que os místicos chamam de noite escura da alma biológica. Elas não são punições divinas, mas oportunidades forçadas e urgentes de desconstrução da personalidade falsa. É o momento sagrado e terrível em que a vida, com V maiúsculo, coloca você contra a parede e diz, com firmeza inegável: você não pode mais ser quem fingia ser. A farsa acabou. A doença vem para quebrar a casca do ego, para destruir as ilusões de controle e invencibilidade, deixando-o nu diante da verdade da sua existência. E é nessa nudez, nesse despojamento total, que a verdadeira cura encontra espaço para entrar. Cláudio Naranjo nos ensina que o caminho da evolução é substituir a paixão, aquela reatividade automática e dolorosa, pela virtude. E entenda bem, virtude aqui não é um conceito de moralismo religioso ou de comportamento santinho. É a essência serena do ser. É a qualidade vibracional da sua alma, quando ela não está distorcida pelo medo. É a serenidade, a coragem real, a sobriedade, a inocência. É essa mudança de frequência de um estado de alerta e defesa para um estado de confiança e entrega que permite ao sistema nervoso parasimpático finalmente atuar. É quando você para de defender o ego que o corpo pode usar toda a sua energia para regenerar os tecidos, reparar as células e restaurar a ordem interna. O segredo final para manter essa cura, para que ela não seja apenas um alívio passageiro, é a coerência. A saúde vibrante é a verdade em movimento. É a integração absoluta entre o que se pensa na mente, o que se sente no coração e como se age no mundo.
Quando essas três forças estão alinhadas, quando não há mais mentiras internas, a fricção desaparece e a doença perde a sua função de mensageira. Você se torna um canal limpo, por onde a vida flui sem obstáculos. A morte do ego, portanto, não é o fim, é o renascimento glorioso do corpo, agora a serviço da alma, e não mais carcereiro dela. Para encerrar nossa jornada de hoje, quero convidá-lo a uma reflexão final que une a sabedoria clínica de Naranjo à visão profunda de Eckhart Tolle. Naranjo costumava dizer, ecoando antigas tradições, que o segredo da vida é morrer antes de morrer. O que precisa morrer não é o seu corpo físico, essa maravilha biológica que o sustenta. O que precisa morrer, aqui e agora, é a mentira que você conta sobre quem você é. É o personagem cansado, é a máscara pesada, é a necessidade de agradar, é o medo de não ser suficiente. Deixe que isso morra. Deixe que a identificação com a sua história de dor se dissolva na luz da sua consciência presente. Eckhart Tolle nos fala sobre o corpo de dor, essa entidade energética que se alimenta do sofrimento antigo. A doença, muitas vezes, é alimentada pela resistência ao agora, pela não aceitação do que é. O paradoxo da cura é que a aceitação profunda deste momento, incluindo o sintoma, a dor, o medo e a incerteza, é o início da transmutação. Enquanto você rejeita o que sente, você dá força ao que sente. A rendição não é desistir da vida, é desistir de lutar contra a vida. É dizer sim ao momento presente de tal forma que a resistência se derrete, e com ela, a tensão que sustenta a doença. Portanto, qual é o próximo passo real na sua vida? Eu convido você, com todo o respeito pela sua jornada, a parar de tentar consertar o seu corpo como se ele fosse uma máquina quebrada que o traiu. Comece a escutar o seu corpo como se ele fosse uma criança ferida e assustada que precisa desesperadamente do seu acolhimento e não do seu julgamento ou da sua raiva. Se você chegou até aqui, saiba que isso demonstra uma coragem imensa. A coragem de olhar para dentro onde poucos ousam ir. Honre a sua trajetória, pois a sua busca pela cura verdadeira é um farol para todos nós. Que a paz que você busca não venha da ausência de problemas, mas da coerência vibracional de finalmente ser quem você realmente é.